Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é sexta-feira, 22 de novembro. E você acompanha Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. No programa de hoje, você confere dicas para o vestibular de verão 2014 da Unicinos, que acontece amanhã nos campi da Universidade em São Leopoldo, Porto Alegre e nos polos de ensino à distância. Tem também uma entrevista sobre o lançamento do livro de poesias Nos Desvãos dos Sonhos, de uma ex-professora aqui da Unicinos. Na agenda cultural, confira opções de shows, teatro e as estreias do cinema para você aproveitar os próximos dias nas cidades aqui da região. Saiba ainda qual será a previsão do tempo para o sábado de vestibular. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Amanhã é dia de vestibular de verão 2014 da Unicinos. E na véspera das provas, o Conexão traz quais as principais orientações para os candidatos que participam do processo seletivo. É isso mesmo, Vanessa. E para isso recebemos aqui no estúdio João Alberto Stephen Munzberg, que é diretor de ensino do PVcinos, Dulcide Analen dos Anjos, professora de Biologia do PVcinos, e também com a gente Alexandre Cerveira, que é professor de História do PVcinos. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, para a gente começar essa conversa, acho que é importante nessa véspera de provas. O que a gente pode dizer para esses candidatos, professor? Bem, em primeiro lugar, nesse momento, surge aquela expectativa, o friozinho na barriga, como se diz, e o pessoal se preocupa muito em querer aprender aquilo que ainda não sabe. Então, a primeira dica é ficar tranquilo, porque já sabe muito para a prova. Tendo tranquilidade, amanhã com certeza vai conseguir ter um bom desempenho, aplicando aqueles conhecimentos que já adquiriu, porque a prova, na verdade, ela é uma prova objetiva, mas ela avalia principalmente competências e habilidades. Então, o aluno que durante o seu processo de aprendizagem, durante os anos de estudo, foi se preparando, ele está com certeza muito tranquilo para isso. Então, o problema é que tem também muita gente que chega a esse momento e fica muito nervoso e não consegue colocar em prática toda aquela preparação do ano, né, professor? Como é que faz para driblar essa ansiedade? É acreditar em si. Acreditar, justamente por isso eu disse, não adianta querer aprender agora o que não aprendeu, o que já sabe é suficiente para ter um bom desempenho, com certeza vai conseguir desempenhar satisfatoriamente, e o problema todo é que quando um candidato se defronta com os outros em sala de aula, pensa que todos eles são concorrentes. Na verdade, estão concorrendo a vários cursos, existem várias opções, ele não precisa estar vendo naquele candidato que está ali com ele um competidor, alguém que está tirando a sua vaga. Tem que confiar na sua capacidade. Quem tem autoconfiança, a autoconfiança é equilíbrio emocional. E tendo equilíbrio emocional, o resto é consequência. E, professora Dulcídia, o pessoal às vezes eles partem, né, para aquele desespero realmente, né, do começo da prova, assim, de antes, de querer ler muita coisa também. Não adianta mais fazer isso antes. Tem que ter estudado muito antes para depois, né, poder fazer a prova. Ele tem que confiar no que ele aprendeu durante o dia a dia da aula dele. Uhum. E relembrar tudo isso, de repente, fazer alguns tópicos, mas não querer estudar tudo. E se a pessoa hoje à noite, por exemplo, decidir sair num cinema ou fazer algum tipo de programa, a senhora é a favor? Pode ser. É bom, né? Pra dar, não muito tarde, cuidando o que vai ingerir. Pode ser. Para não influenciar amanhã, não exagerar no álcool. Não exagerar no álcool, com não pode certeza. ficar tarde em casa também depois, né? Porque tem que acordar cedo amanhã para fazer vestibular também, né? Então... Capaz de perder o horário. E uma questão importante, Vanessa e Rodrigo, o Cerveira provavelmente vai tocar nisso, tem que haver um equilíbrio emocional e um equilíbrio físico. Ou seja, não adianta querer mudar a alimentação hoje, véspera da prova, tem que se alimentar como sempre tem feito. E não tomar agora, porque amanhã é a prova, eu vou tomar suco. Imagina a consequência que pode ter um desequilíbrio no intestino, tomar um suco diferente daquilo que está acostumado. Então, a tranquilidade e esse equilíbrio em todos os aspectos. Tá certo. Então, bom, professor, a gente sabe que a primeira parte do processo seletivo inclui aí a prova de redação. Quais os temas que o senhor acha que podem aparecer aí para os alunos terem que discorrer, então, um texto? Bem, esse ano nós tivemos aí um movimento de grandes proporções, né, que para nós, de alguma maneira, é um fato novo,
Inclusive, na outra edição, a gente até comentou a respeito, né, da questão das manifestações, mas ainda era bem recente, né, professor? Teve muito desenrolar dessa história depois disso. Exatamente. A gente deve lembrar que não só elas tiveram um aumento depois do último vestibular, depois que nós falamos sobre isso, mas também lembrar que elas continuam tendo reflexos, né? Nós devemos lembrar que, especialmente nas grandes capitais, como Rio e São Paulo, nós continuamos tendo grandes manifestações. Nós tivemos o caso da greve de professores no Rio de Janeiro, nós temos o movimento Black Bloc, que continua bastante forte. Então, acho que é bastante importante que os alunos tenham, que os vestibulandos tenham essa consciência de que esse é um tema muito possível, não só na prova de redação, me parece, mas na própria prova de história, na prova de conhecimentos, né, contemporâneos, onde ela pode aparecer efetivamente por alguma questão a respeito das manifestações, mas também num cruzamento com manifestações anteriores da história do Brasil, né? Temos que lembrar que quem faz a prova não está descolado do mundo que nós vivemos, e eles são influenciados pelos acontecimentos. E uma outra coisa importante é que nós tivemos o aniversário da Petrobras esse ano, né? Não devemos esquecer isso também. Hoje é uma das maiores empresas do mundo e isso pode, de alguma maneira, também aparecer na prova. Acho que só para complementar, lembrar que o pessoal precisa descansar durante a noite, né? É importante não chegar muito tarde, porque as pessoas não têm muita noção do quanto o cansaço pode atrapalhar na hora da prova. E eu já fiz provas de passar a noite estudando e não é um bom negócio. Uma coisa importante também na redação é não querer encher linguiça, como a gente chama, na verdade, né? Não querer ficar enrolando, né? Porque na hora que a pessoa estiver corrigindo a prova, vai perceber que a pessoa está realmente só fazendo ali uma barriga no texto, né? Então, por isso é importante realmente a pessoa saber o que está falando na hora, né? Na parte da biologia, por exemplo, os últimos acontecimentos das enchentes, as próprias doenças, os vetores causadores, as consequências dessa poluição que fica depois... Isso também é um tema importante. Que pode aparecer, que pode né? ser abordado. Bom, e dentro disso que o Rodrigo falou, professor, de não encher linguiça, de ser objetivo realmente de colocar os seus argumentos de uma maneira clara, de não querer também inventar, daqui a pouco não sabe escrever alguma palavra, troca por uma que tenha consciência de como é que é a grafia. Tem todas essas dicas também, né, professor? Sim. A estrutura da redação, uns tempos atrás, a gente se focava assim, uma frase introdutória, argumentação e conclusão. Isso não basta hoje na visão dos professores corretores de redação. Eles querem que o aluno faça uma proposta, lance uma tese, desenvolva com 2 argumentos comprovando essa tese e que ofereça uma proposta alternativa de solução para o problema. Então, ele tem que pensar de que forma ele está colaborando como estudante, que é um grupo muito privilegiado ainda nesse país. Ele está ingressando numa universidade, num curso superior, onde ele é um privilegiado. Então, qual é a proposta dele para a sociedade? E ele tem que pensar nisso. Então, estrutura a tese dele, a redação dele em cima disto, sem querer rebuscar com palavras desconhecidas, porque pode perder completamente o nexo. Não usar chavões, ditados que conhece provérbios, porque isso pode perder o nexo do conteúdo dele. Começa aquela prova desde os primórdios, ou o mundo hoje também em dia. Também não tem que querer recuperar toda a história para contar alguma coisa, né, professor? Bom, e falando da prova objetiva, o professor Alexandre já comentou algumas coisas que podem também aparecer nessas questões objetivas. O que mais que a gente pode esperar dessa prova da Unicinos, professor? Bem, os temas que a Unicinos tem abordado são aqueles temas tradicionais. A única coisa que o candidato às vezes fica preocupado, eu não li determinado conteúdo e fica apavorado quando lê a questão. A questão, um conteúdo clássico, tradicional, ele é avaliado com uma roupagem, eu chamo disso dessa maneira, uma roupagem atualizada. Então, por exemplo, nos aspectos que pega cultura geral, geografia, história, aqueles conteúdos tradicionais que a gente tem estudado sempre, que estão nos livros didáticos, associados com uma questão da atualidade. Então, aquilo é um aspecto assim que descarrega um pouco aquela tensão de um conteúdo tradicional. O importante é que cada questão ela tem um enunciado bastante longo, mas ao final desse enunciado existe uma pergunta. E esta pergunta tem 5 alternativas. Antes de ler todo o enunciado, de observar as ilustrações que a questão apresenta junto, antes de fazer tudo isso, leia qual é a pergunta. E não vá buscar
diretamente as 5 alternativas. Leia a pergunta, entenda o enunciado e, a partir daí, pense qual seria a resposta. Venha à mente aquilo que ele sabe. E aí ele vai correndo o dedo sobre as 5 alternativas e ele vai encontrar a resposta certa. E é importante fugir também do pega-ratão, né, professor? Que às vezes pode cair também na prova, né? Exatamente. Por isso que como o professor Stephen falou, uma leitura atenta, né, é bastante importante. Alguns alunos têm a tendência também a não ler o enunciado, né? Então leem só a pergunta e já vão procurar a alternativa. Isso é um erro bastante grave, né, e que deve ser evitado. E como o professor falou, a prova, em geral, a prova que contempla assuntos de História e Geografia da Unicinos, ela é bastante clássica, assim, inclusive com aparecimento frequente de temas de história grega, romana, história do Brasil, especialmente da Era Vargas, alguma coisa de escravidão do século XIX. São temas, assim, bastante recorrentes. E, professora Dulcide, então, em relação aos temas da sua disciplina, o que a senhora acha que pode aparecer que os alunos devem tomar cuidado? Um tema que está bem associado ao próprio ser humano, ao meio ambiente, a sustentabilidade, a reciclagem. Eles têm que ficarem bem atentos aos clássicos, às teorias evolutivas, à própria genética, o genoma humano. Então, eles têm que nem os professores falaram, eles têm que lerem o texto, ver a pergunta e associar fazer uma conexão para ver qual das questões que vai chegar mais próxima. Tá certo. Então, bom, é sempre bom receber essas dicas, né, Rodrigo? Ainda mais na véspera de um processo seletivo tão importante e para os alunos poderem ingressar aqui na universidade. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Até o próximo encontro. Obrigada. Nós agradecemos a oportunidade. Tá certo. No próximo bloco, você confere uma entrevista sobre o lançamento do livro Nos Desvãos dos Sonhos, lançado por uma ex-professora do curso de Letras aqui da Unicinos. É um instante só, a gente já volta.